Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Aqui estamos nós, Guilhermina. Olá, bom estarmos juntos de novo. Alessandra, minha filha. Olá, pessoal. Paz, harmonia, equilíbrio e boas escolhas para todos nós. E Angélica. Um prazer enorme estar aqui, dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. E que seja o estudo a nossa alavanca de progresso. E eu. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Crianças, não estranhem não, viu? Lembre-se, eu sou normal. Né? É, com certeza. Sim. É por isso que eu digo que eu sou o espírita mais vira-lata que eu conheço. Bom, o mais importante é que nós vamos estudar a pergunta 130 de O Livro dos Espíritos. Eu vou pedir para a Guilhermina começar a leitura da pergunta e da resposta e abertura do debate. A pergunta 130 do tópico Anjos e Demônios, do livro segundo, no capítulo 1, diz o seguinte: sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradução de quase todos os povos? Ou seja, nós vimos anteriormente que, nos programas anteriores, que todos fomos criados simples e ignorantes e evoluímos de acordo com o nosso livre-arbítrio e o nosso comportamento. Aí Kardec pergunta para os espíritos: então, se é errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como é que a gente explica que essa crença esteja na tradução de quase todos os povos? Aí, a resposta dos espíritos, direta e objetiva: fica sabendo que teu mundo não existe, achei ótimo, fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade. E que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens, então, acreditaram que eles sempre foram assim. Direto objetivo, né? Acho ótimo. Não tem meias palavras. Exato. E o mais importante é que Kardec... Aliás, os espíritos nessa resposta, se nós observarmos, eles antecipam conhecimentos que nós estamos desvendando hoje. Já imaginaram, por exemplo, o telescópio orbital conseguir descobrir uma galáxia a 10 milhões de anos-luz daqui? A e ciência, conseguir tecnologia, observar um sistema orbital semelhante ao sistema solar, que já estava estabelecido numa época que sequer a Terra existia. Porque a idade da Terra, segundo
os astrofísicos, é de 4,5 bilhões de anos. O nosso sistema solar tem mais ou menos 6 bilhões de anos de existência, e a poeira estelar começou a se condensar para chegar ao, digamos assim, a bola de fogo que antecedeu a Terra há mais ou menos 6 bilhões de anos atrás. Em 4,5 bilhões de anos nós passamos de uma bola de fogo para um período de resfriamento, e mais ou menos há 1 bilhão de anos atrás começou-se a ter vida na face da Terra. Os astrofísicos dizem que se nós conseguíssemos reduzir esse período de 4,5 bilhões de anos a 1 ano, nós teríamos o surgimento da espécie humana exatamente no último minuto do dia 31 de dezembro desse ano. E toda a civilização humana, que está mais ou menos mensurada em 10 mil anos atualmente, tá? Organização civilizatória, mais ou menos assim, 10 mil anos, estaria no último segundo desse ano. Ou seja, nós somos os últimos a chegar, somos os mais jovens da turma toda. E na época em que esse planeta era uma bola de fogo, já existiam espíritos do quilate de Jesus. Isso aí. Ou seja, para eles, 1 bilhão de anos, né? Há pessoas que inclusive dizem assim: o espírito, quando chega a este nível, já chegou a uma condição de atemporalidade. Pode ser. A teoria quântica está aí para poder falar a respeito disso. Só que nem mesmo os que estudam essa matéria sabem tudo a respeito disso aí. O que se sabe é exatamente isso. Deixa eu só fazer um comentáriozinho, para fechar a minha parte aqui. E Deus existe desde sempre. Nós somos imortais, Deus é eterno. Deus é eterno, Ele existe desde sempre. E a resposta dos espíritos aqui, digamos assim, fecha isso, de uma maneira direta e objetiva. Eu acho que os espíritos nos convidam, né, a refletir mais, certo? E olhar para o céu pode ajudar. Isso. O ser humano, ele perdeu muito, né, com a urbanização, com a mudança dos tempos, essa capacidade que o homem rural tem muito. Olhar para o céu. E refletir. E refletir. Refletir, porque a Terra nada mais é do que uma poeira cósmica. Né? Então, se a Terra é uma poeira cósmica, quem somos nós? Para nos sentirmos senhores da razão, para querermos corrigir todo mundo, nos acharmos acima. Não somos nada disso. Então, quando recuperamos essa dimensão, né, do pequeno diante do todo, eu acho que essa concepção só nos acrescenta, só nos faz crescer e nos faz perceber o quanto que precisamos aprender e evoluir nesse prisma, né, que eles nos convidam quando dizem que fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade. Muito antes que ele já existisse, já havia espíritos puros. Ou seja, existe uma organização por trás disso que aparentemente pode parecer um caos, né? Muitas coisas que observamos na nossa sociedade que pode parecer injustiça, etc. Mas existe uma organização por trás disso tudo. Por trás desse planeta, por trás dessa Via Láctea, por trás do cosmos. Existe alguém no controle, uma força superior que, como a Guilhermina falou, sempre ouve. Sempre ouve. Isso é muito interessante, né? A gente parar para analisar. Somos muito pequenos diante dessa grandeza toda para querermos ficar questionando tudo, reclamando de tudo, né? Querendo saber detalhes. Muita coisa a gente não alcança ainda e temos que nos resignar a essa condição. Não alcanço isso, mas tem muita coisa que eu alcanço e posso contribuir, né? Eu posso melhorar meu dia a dia, já é um grande passo para que nós possamos entender. Então,
É um aspecto que eu queria, né, considerar, como somos pequenos diante do cosmos, e também o fato do Kardec, na própria pergunta, considerar, né, que é uma crença na tradição de quase todos os povos. Eu acho um critério interessante para a gente pensar também. Só dele considerar isso, eu acho bastante interessante, né? Então, Kardec foi alguém que analisou isso, que observou isso, né? Aspectos em comum nas várias culturas e como isso é relevante para ele, senão ele não teria colocado nessa pergunta, né? Essa tradição só traduz fundamentalmente o seguinte: o nosso primitivismo ancestral. É como ontem eu vi um diálogo do documentário, o sujeito dizendo assim: não é muito difícil você entender como raciocina uma pessoa que é terraplanista. Essa criatura vê o sol nascer do leste, percorrer o céu e descer no oeste. E você vê o seu mundo como se estivesse totalmente plano. O teu entorno, no curto, digamos assim, no curto prazo, no curto percurso, você o vê. Por isso que se falava antigamente, eles diziam que havia um firmamento, que havia uma cúpula em torno dessa coisa plana. Não, sabemos que não é. A prova foi cabal a partir do século XV, muito antes que houvesse os instrumentos atuais. E o ser humano foi ao espaço e mostrou que a Terra é uma bola que está flutuando no espaço. Não é? Agora, realmente, o conceito de você achar que aquele queijo superior sempre foi, é como uma criança que vê o pai com conhecimento e acha que o pai sempre soube aquilo, nunca foi criança. E quando o pai mostra a foto dele no colo do avô, ele criança, você foi desse tamanho? Nós temos a infância. Essa foi uma metáfora bacana para quem tem dificuldade de entender, né, o que nós estamos falando aqui. Isso traduz, dá para a pessoa alcançar. Realmente. Como é que minha filha uma vez perguntou para mim: mãe, como é que você consegue saber disso tudo e eu não consigo saber? Aí eu não sei. Aí eu falei assim: olha o tempo que eu tenho aqui estudando, vivenciando, experimentando, e olha o teu tempo. Exato, certo? Então, a gente tem que aproveitar tudo é aprendizado. Bom, vocês estão ouvindo o programa Luz na Penumbra, o Livro dos Espíritos, segundo livro, capítulo 1, questão 130. Vamos lá, na apresentação de João Batista. E da Angélica Lopes. Isso aí. E da Alessandra. E da Guilhermina. É isso aí. Vamos que vamos. Mas eu achei muito interessante. E apresento-vos, essa turma toda faz parte da equipe Razão e Sensibilidade. Isso aí. É nóis. Não é? Aí conquistando o nosso espaço, né? Tentando fazer com que a nossa capacidade de compreensão se expanda e alcance outros níveis, né? Porque nós estamos crescendo. E é muito interessante essa alegoria, né, que João trouxe para a gente com relação aos pais, né, aos avós. E o conhecimento, ele é acumulativo. E isso que é interessante, porque não são os bens materiais que correspondem à nossa verdadeira herança. O conhecimento, sim, é que corresponde à nossa verdadeira herança. Você vê que, às vezes, crianças em processo de desenvolvimento, crescendo,
quando você para, principalmente as nossas, nos últimos tempos, né? Porque nós já estamos num processo mais adiantado e as nossas crianças, elas têm algo mais para nos passar. E se você conversa com uma criança, ela te fala coisas assim que você reflete, nossa, como que ela consegue falar uma coisa com tanto valor, com tanto conteúdo que mexe, que faz com que a gente, na simplicidade daquela criança, na simplicidade do mundo dela, não tem as dificuldades que nós temos, que em tudo a gente coloca dificuldade, vamos ser sinceros, né? Pelo amor de Deus. Hoje eu tenho que lavar, passar, cozinhar, levar meu filho para a escola, tenho que limpar a casa, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Nossa Senhora, isso é tanta coisa, não sei o quê. E toma-lhe dificuldade. Gente, lista o que tem que fazer e vai fazendo. Deu, se não deu, amanhã é outro dia. Vamos fazer com leveza. Entende? Para mim é difícil fazer com leveza, viu? Com esse tempo que eu tenho. Considerando. Você tem que fazer, entende, as coisas e montar o seu dia com a maior leveza possível para que você consiga realizar, entende? E se sentir bem naquilo que você está fazendo. Lembrando que nós estamos em processo de construção. Sim. Então, todo o nosso conhecimento, ele é acumulativo. Você não perde e ninguém te tira, certo? Então, a cada dia você soma. Exato. Então, o conhecimento ele não vem só da escola, da cadeirinha da escola, da faculdade. Uhum. Não, ele vem de todas as suas experiências. Porque se você pegar um homem do campo, um trabalhador rural, um senhor, quanto de aprendizado ele nos traz, fruto do entendimento dele sobre suas experiências, sem precisar ter passado por uma cadeira escolar. Então, eu acho que a gente tem que valorizar o tempo em que nós nos encontramos, adquirir o maior número de conhecimento possível, porque esse sim é a nossa verdadeira riqueza, e procurar limpar, né, trazer da sombra para a consciência as coisas que nos limitam, que nos travam, que são as nossas crenças limitantes, a falta de olhar para nós, a falta do autoconhecimento, que nos prendem a um processo triste, alguma coisa assim de peso e de incompetência. Mas não é, não. A gente tem que trazer para a luz, porque a evolução se dá quando nós trazemos nossos sentimentos para a luz da consciência. E aí a gente evolui. A evolução é um contínuo. Hoje nós estamos nesse patamar. Amanhã, com a experiência adquirida do hoje, a gente vai estar diferente. Não tem... Se você observar a água no rio ou a água no mar, não tem a mesma configuração. A nuvem, o céu, se você acompanhar a evolução do céu, a natureza, as plantas, as rosas, as flores, se você acompanhar durante um dia, você vai ver que a configuração dela na manhã é completamente diferente no final da tarde. E ela se renova para o dia seguinte. Assim nós temos que ter como estamos nós na nossa manhã e como nós vamos estar à noite, o quanto de aprendizado a gente adquiriu, o quanto de utilidade nós nos tornamos, que isso é importante. Porque sermos úteis uns aos outros faz parte do nosso crescimento pessoal.
e do nosso processo de aprendizado. Não adianta ler livros e mais livros, entender disso ou daquilo, sem aplicá-lo na sua existência e na existência do seu irmão. Nós estamos aqui para o compartilhamento. Crescemos compartilhando experiências. Uhum. Ou seja, crescemos amando, né? Sim. Aprendendo a amar. É, exatamente. E só um comentáriozinho em função daquele que a gente está falando. Primeiro que a gente não está sozinho. É por isso que Deus nos deixou sempre juntos, queiramos ou não. E ninguém está com o outro por acaso. Quando eu digo outro, seja o colega de trabalho, seja o vizinho, seja o governador, o governante do momento, o marido, seja o parceiro, a família, principalmente a família, ela é sempre necessária. Então, até porque nós também fazemos parte olhando pelo outro ângulo. Nós fazemos uma imagem, mas os outros também fazem uma imagem da gente. Isso. E aí, posso comentar isso aqui para acabar? Uhum. Ainda tem mais um tempinho aí. Temos um tempinho? Não, é que uma pessoa, te digo uma frase, uma pessoa que inclusive eu não conheci pessoalmente, mas conheço a história e tal, que tem a ver com o que você comentou. Aquilo que você põe na sua cabeça e no coração, ninguém tira. Você pode ter toda a fortuna do mundo, você pode ter herdado, acumulado tudo. Só que se o que você põe na tua cabeça e no teu coração, o que teu filho colocou na cabeça e no coração, aquilo que você proporcionou para o teu filho, para todos que te cercam, em termos de conhecimento, de experiência, não como obrigatoriedade, sim como exemplo. Porque uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu faço. Então, aquilo que está na nossa cabeça e no nosso coração, ninguém tira. E quem disse isso foi o seu Augusto Siqueira Gomes, meu sogro, que foi um sábio da sua época, sendo estudado a cultura escolar muito pouca, muito pequena, por conta da própria história de vida, mas que já trouxe, né, um conhecimento... Foi um autodidata. Um autodidata mesmo, trouxe um conhecimento fantástico. A minha mãe, ela teve a escolaridade, acho que é o que hoje a gente considera como ensino fundamental, né? Uhum. Mas ela chegou para mim uma vez e falou assim: você é aquilo que o outro determina, não é que determine, você é aquilo que o outro fala que você é. Imagina que seja. Por quê? Não adianta você ter consciência daquilo do que você é. Se o outro faz a tua imagem, você não consegue mudar na cabeça do outro a sua imagem. Mas o outro faz a tua imagem de acordo com o teu comportamento. E também de acordo com a base dele. Sim. Né? O interior dele. Então, siga você, não para agradar os outros, mas para construir a sua imagem. Exato. Construir o seu futuro, o seu objetivo, a sua perfeição. Seja melhor hoje do que você foi ontem. E seja melhor amanhã do que você está sendo agora. Essa é a reflexão que eu deixo para vocês com relação à questão 130. Tem gente, tem espíritos muito mais na nossa frente, mas o caminho não é privilégio deles. O caminho é o privilégio de todos nós. Cabe a nós fazer a trajetória com objetividade, sem desperdício de tempo ou de pensamentos. É isso aí, gente. Vamos refletir a respeito disso. Que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus caros amigos. Mais uma vez estamos aqui para dar sequência ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. É um alerta muito importante que Jesus nos fez. Então eu creio que nós devemos dar talvez a máxima atenção a esse alerta, porque nós já estamos, vamos dizer, bastante vividos para poder falar que já vimos isso acontecer diversas vezes, né? Pela história do mundo, isso já aconteceu muitas vezes. E nos nossos tempos de hoje, não há por que ser diferente. Então nós temos que nos acautelar e tentar seguir ao máximo esses alertas de Jesus. O primeiro tópico tem por título: Conhece-se a árvore pelo seu fruto. São os itens 1, 2 e 3 do capítulo. São passagens dos evangelhos e nós vamos ler aqui e tentar tirar algum aproveitamento desses episódios. Diz lá em Lucas, capítulo 6, versículos 43 e 45. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala daquilo que está cheio o coração. É uma analogia perfeita, como tudo que é trazido por Jesus, né? Nós não podemos esperar de um determinado tipo de árvore um fruto que não é o óbvio daquela árvore, né? Então ele faz essa analogia dizendo que pelo fruto você conhece a árvore. Se der você uma maçã perto de uma árvore, você vai dizer: bom, isso aqui é uma macieira, porque está dando maçã, não pode ser outra árvore. Então a mesma coisa, se a pessoa fala coisas boas, então pressupõe-se que aquilo vem do coração. Então a árvore que está naquela pessoa é uma árvore boa, como são os frutos que ela está produzindo. Inversamente acontece com quem produz mais coisas, porque isso tudo também vem do seu próprio coração. Segue aqui então Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figo nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos,
e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. É uma narração de outro evangelista, mas no fundo a ideia é a mesma. Pelos frutos é que nós vamos conhecer que tipo de árvore que se trata. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem, se possível, os próprios escolhidos. E Mateus e Marcos estão essas passagens. Então, nós não podemos mais esconder que isso acontece. Sempre aconteceu e continua acontecendo. Pessoas que apregoam, muitas vezes não têm assim, a disfarçatez de afirmar que são o próprio Cristo, mas dizem que estão falando em nome do Cristo. Então, nós temos que nos cuidar, e a maneira que nós temos de nos cuidar, sabendo se aquela pessoa está realmente, se diz que está falando em nome do Cristo, se isso é verdade, se ela está realmente falando em nome do Cristo, nós temos que ver pelos frutos que ela está apresentando. E não devemos ficar só nas palavras, mas nas suas atitudes, nos seus exemplos, no seu modo de ser, de se comportar. Então nós veremos se realmente aquela pessoa está falando em nome do Cristo. Ela não é um falso Cristo ou um falso profeta. Esse alerta de Jesus é muito importante e ele nos deu uma maneira muito simples de nós aquilatarmos realmente quem se trata realmente quando disser para nós que é o Cristo, ou que é um representante do Cristo, ou que é um profeta. Porque pelo aquilo que ela apresenta é que nós vamos saber se tudo que ela fala é verídico ou não. A missão dos profetas, aqui é o comentário de Allan Kardec. Atribui-se comumente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem mais ampla significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, um homem pode ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Foi por isso que quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por revelação providencial, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizados os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta. Realmente nós, às vezes, misturamos o significado dessas duas palavras, né? Profeta e aquele que faz predições, né? O predizente. Mas, na realidade, o profeta é um enviado de Deus para nos esclarecer, nos trazer as boas novas, nos falar do reino de Deus, as coisas do Espírito. Agora, aquele que faz predições pode nem ser um profeta.
Você é uma pessoa comum, fazer uma predição, foi inspirado, teve uma intuição, mas não quer dizer que é um profeta. Mas era muito comum que quem fosse profeta também fazia predições. Então, se misturou muito essas duas, vamos dizer assim, qualidades do homem. Mas, na realidade, há uma distinção nisso. O profeta realmente é um enviado de Deus para nos aconselhar, nos trazer as mensagens de Deus. Agora, aquele que faz predições pode ser qualquer pessoa. O prodígio dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Essas palavras dão ao verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. Como as leis da natureza são obras exclusivas de Deus, ele pode, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz. Mas o sentido bom, o simples bom senso diz que não é possível que ele tenha dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem, ainda menos, o direito de desfazer o que ele tenha feito. Jesus não pode ser consagrado semelhante princípio. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus, e nada provam, pois nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Deve-se, pois, procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso, miraculoso, uma vez que, encontrada a causa, reconhece que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não passa da aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, houve homens que exploraram em proveito de suas próprias ambições, de seus interesses e de seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam a fim de alcançarem o prestígio de um suposto poder sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes lhes destrói o crédito, razão pela qual o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, já que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente morais. Bom, aqui é um esclarecimento bem válido para o nosso próprio interesse, né? Porque não se pode admitir que algum ser humano tenha a capacidade de realizar feitos, prodígios, que seriam atributos exclusivamente de Deus, como derrogar as leis da natureza. Se Deus que criou as leis da natureza, você pode dizer, bom, ele tem o poder de derrogá-las, mas não o faz. Então por que ele daria o poder a algumas pessoas comuns de fazer isso? Não tem sentido. Então a explicação que há é que esses prodígios, esses feitos, com o passar do tempo, acabam sendo desmascarados, porque a ciência vai mostrando o motivo, a causa real, causa natural daquilo. Então, quando alguém tem essa capacidade, não quer dizer que ela seja do bem, porque mesmo pessoas que não são do bem têm essa capacidade, porque eles têm algum conhecimento que os outros não têm, alguma capacidade orgânica que os outros não têm, então realizam esses feitos que aparentemente estão derrogando as leis da natureza, mas não estão derrogando, porque seriam atributos exclusivamente de Deus. Então, com o passar dos tempos, como diz Kardec, as luzes vão mostrando
toda a verdade desses fatos. Então nós devemos ficar observando que se aquela pessoa que supostamente faz um suposto prodígio, o está fazendo com boas intenções, com finalidades úteis. Porque pode ser que a pessoa faça um prodígio, algo inusitado, tipo miraculoso, e para o bem. Aí o que vale é o que ela está produzindo, e não como ela o produziu. Se ela usou algum artifício próprio de seus conhecimentos pessoais para executar uma obra boa, ótimo. Vamos enaltecer essa pessoa. Agora, se ela usa esses mesmos artifícios para fazer coisas mais ou para enganar as pessoas, ela tem que ser afastada. Então, volta àquilo que Jesus falou. Nós conheceremos as árvores pelos seus frutos. Vamos saber se o tal pessoa que faz prodígios, profecias e predições, essas coisas todas, se ela realmente faz isso na finalidade do bem ou não. Porque o que interessa é o fim. Se um fim é útil ou não é útil. Isso é o que importa. Como ela fez isso não é o que marca. O que marca, você está preocupado de como é que a macieira produz uma maçã, uma laranjeira produz uma laranja, você não quer saber como é que ela faz aquilo. Você quer chupar a laranja, quer comer a maçã. Não é preocupado se qual é o processo bioquímico, botânico que foi usado para fazer aquela fruta. Você quer usufruir da fruta. Então não importa a pessoa como ela fez aquilo. O que importa é que ela fez algo de bom. Então vamos usufruir do fruto da sua bondade. E não ficar aqui enaltecendo pessoas que na realidade, a maioria das vezes, usam isso para benefício próprio. Tem um outro tópico, mas eu penso que ele é um pouco longo, talvez não dê tempo de nós comentarmos hoje. Vamos deixar para o próximo programa. Mas o importante desse alerta do Cristo é que nós não podemos nos deixar levar por tudo aquilo que nós vemos ou ouvimos, de tudo aquilo que nós tomamos conhecimento, que supostamente foram feitos ou ditos por pessoas que se dizem, se autoproclamam cristos, profetas, predizentes. Nós temos que ter cuidado para aceitar qualquer tipo de coisa. Temos que confrontar com a luz da razão. Aliás, é a orientação do próprio Allan Kardec. Nós devemos passar todas essas coisas pelo crivo da razão, para saber se aquilo realmente é útil, é bom, para quem está falando, para quem está fazendo, para quem está ouvindo. É bom para todos, é uma mensagem importante, traz benefícios, e isso vale. Aí nós, depois de analisar o que a pessoa produziu, o seu fruto, as suas mensagens, o seu feito, nós aí podemos confiar que no futuro ela vai continuar fazendo isso. Mas mesmo assim temos que ficar com cautela, porque as pessoas mudam. Pode subir a vaidade e ela se atrapalhar. Isso acontece muito também. A pessoa, em princípio, está se deixando levar por bons espíritos, trazendo boas informações, boas mensagens, e aí sobe a cabeça a vaidade, ela começa a inventar história, começa a ser acompanhada por espíritos não muito do bem, então começa a produzir coisas não boas. E nós, com base naquilo que ela produziu antes, nos deixamos enganar. Mas nós temos que estar sempre alertas. Porque não é porque ela, no passado, fez coisas boas que ela continua fazendo. Nós temos que estar sempre vigilantes, 100% do tempo, passando um crivo da razão e da caridade em tudo aquilo que essas pessoas trazem. É melhor a gente desacreditar de um verdadeiro profeta do que acreditar no falso. O prejuízo é muito menor. Não é verdade? Então, nós temos que ficar cautelosos quanto a essa predição. Ainda mais que Jesus disse que muitos desses falsos cristos e falsos profetas fariam prodígios, coisas de espantar, que poderiam seduzir até os próprios escolhidos. Pô, os escolhidos nós acabamos de ler aqui nos programas anteriores, Jesus falando que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que na festa das bodas se vestiram com a roupa nupcial. Então,
Então, os excluídos foram aqueles que aceitaram o convite do pai para ir trabalhar na vinha cedo. Então, os escolhidos são gente realmente que tem seus méritos. E eles mesmos, às vezes, são enganados. Por que nós somos simples? Não vamos nos enganar. Não vamos ser enganados. Então, nós temos que ter cuidado, porque essa gente realmente faz coisas de espantar. Há diversos programas na televisão com mágicos, esses mágicos de rua, fazendo coisas impressionantes. Mas todos nós sabemos que eles são truques. Eles não mentem para nós. É um truque muito bem feito e a gente não consegue descobrir como é que é. Mas é um truque. Eles fazem diante das câmeras da TV. Então, vamos curtir aquele momento e tal, mas não vamos assim, avaliar aquilo como verdadeiro. Dar nosso aval para aquilo. Não é possível. Então, nós temos que ter muito cuidado ao sermos informados de alguma mensagem, algum feito, alguma coisa, para não nos deixar levar. E isso pode acontecer muito entre nós, que somos espíritos, que estamos sempre em contato com médiuns que trazem essas informações do mundo espiritual. Então, para nós é muito mais suscetível de acontecer do que para outras pessoas. Não porque sejamos escolhidos, mas porque nós estamos em contato mais frequente com o mundo espiritual, então podemos ser enganados. Por isso que nós devemos sempre estar cautelosos, como eu disse, usar sempre o crivo da razão e da caridade. Temos que ver se aquilo que a pessoa está produzindo é razoável e se tem um fim de caridade, fim do bem. Aí já, vamos dizer assim, já eliminamos grande parte das dúvidas, passando por esses dois crivos. Muito bem, nós vamos ficando hoje por aqui. Desejo a vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.